E começou mais um Papo Social Media MLabs e hoje temos aqui uma IA como convidada. Não é IA não, é o Ricota mesmo. Salve, Kiza. Salve, galera. A gente tá na era da inteligência artificial, a gente precisa falar desse assunto e não por acaso chamamos o maior especialista nesse momento de inteligência artificial na prática, hein? Porque na prática? Na prática, esse é o diferencial do Ricota. E o Ricota, então, gente, pra quem não conhece o Ricota, não sei o que você tava fazendo nesse planeta, porque esse cara já tá no mercado há muito tempo. Eu mesmo já era fã, ele já era minha referência há alguns anos atrás, sei lá, 2006, 2007, acho que a gente já começou a acompanhar blog da Agência Mestre, quando a gente falava muito de SEO, né? Ele foi o principal, e ainda é, né? Principal referente de SEO. Eu acho que eu sou uma das. Vamos colocar, tem uma galera nova muito legal. Tem uma galera nova saindo aí, beleza. Mas, cara, respeitar pra mim, a galera cabeça, que tá fazendo um bom trabalho, pensou em SEO, pensou em Ricota. E aqui, gente, a gente tá falando de IA, né? Mas é claro que a gente vai falar de SEO também, não vou deixar de falar de SEO, porque tem a ver. Com toda certeza. Muito Graças a Deus tem a ver, né? Graças a Deus tem a ver. Nossa, que coisa boa. Então, ele é CEO da Agência Mestre. Agência Mestre que tá desde 2008 Desde 2008 no mercado. Né? Desde 2008 no mercado. Foi quantas vezes consecutivas a melhor agência? Nunca ninguém bateu esse... Nunca ninguém bateu? Nunca ninguém conseguiu fazer 4 vezes consecutivas. Aí, ó. Quem tem mais tem 4 e a gente foi 4 vezes consecutivas. 4 vezes consecutiva a melhor agência aí premiada pela RD Station, né, que é um programa da RD, né, de parceiros, e que a RD fez um trabalho muito grande de educar o mercado sobre inbound marketing, né? E aí o Ricota muito sabiamente falou, esse negócio eu entendo, hein, de inbound, marketing, marketing atrás conteúdo, né, e blogs e tal, comigo mesmo, ganhou. Não vou falar que foi fácil, mas ganhou consecutivamente, o que significa que existe um talento aqui diante de vocês, senhores. Então o Fábio hoje ensina como usar a inteligência artificial na prática, né, para escalar resultados de negócios, de agências, né, de profissionais. E ele tem uma comunidade, né, que se chama IA na Prática, e lá você faz lives, ensina, tem as gravações, depois ele fala um pouco mais, mas basicamente une estratégia, performance. A gente vai falar hoje de marketing também, mas é isso, é muito na prática para transformar o negócio. Então a gente fez questão de trazer aqui o Ricota para a gente falar sobre IA nas mídias sociais. Perfeito. Seja muito bem-vindo, Ricota. Muito obrigado. E aí, gente, expectativas altas, olha, já deixa aí seu comentário antes mesmo do resto, porque... Já deixa seu like, se inscreve no canal, não deixa... Aquela coisa, as boas práticas falam, só faz um CTA. Não, deixa o like, dá o sininho, se inscreve, ativa o sininho. Ativa tudo aí. Eu vi uma referência, foi engraçado, só pra fazer esse comentário, tava assistindo outro dia o Casimiro, né, Casimito aí, ele fazendo react, e eu vou navegar nessa linha do react, mas ele fazendo react de um vídeo específico, e aí nesse vídeo específico do tal do cara do X-Racing, eu gosto de assistir de noite, só pra passar tempo. Não sei quem assiste X-Racing aí também, coloca aí. E o cara do X-Racing faz um CTA que o Casimiro falou, cara, esse é o CTA mais pilantra, né? Pode falar assim, de se fazer. Cara, vai aqui embaixo do vídeo, aqui no YouTube, porque às vezes o YouTube tira você do sininho do automático. Então vai lá, se inscreve no canal e garante que o sininho tá ativado. Então ele põe na cabeça da galera que às vezes talvez o YouTube tenha tirado o sininho ativado, e aí ele força a pessoa a checar de verdade. Então eu falei, cara, diferente esse CTA foi diferente, realmente diferente aí. Ele faz as pessoas acreditarem que isso já é automático, quando você segue um canal já ativa o sininho. Exatamente. Pode ser e ele também induz a pessoa a uma lenda urbana que o YouTube tira o sininho de alguns canais automaticamente, então é uma coisa diferente, né? Uma coisinha diferente aí, um hackzinho diferente. Fábio Ricota, é o seguinte, hein? Temos uma pesquisa no mercado que a MLabs soltou recentemente, que é o panorama aí dos profissionais de mídias sociais e agências, que foi feita no final de 2025. E nesse panorama mostrou, obviamente, o crescimento do uso de IA. Era esperado, né? Ano a ano vem crescendo, mas cresceu 66%, mostrando que hoje a IA é usada por 83% dos profissionais de mídias sociais, né? Eu achava que era 100, mas... Coitado dos 17% que não usam. Tem uma meia dúzia aí que tá meio perdida no mundo, não sabe o que tá acontecendo, foi meio abduzido, né? Então, assim, como a gente tá vendo esse crescimento do uso, não necessariamente as pessoas sabem usar. Perfeito. Cresce o uso, mas não sabe usar. E aí eu trago um relatório da McKinsey aqui, falando, que é um relatório chamado AI in the Workplace, que é um relatório de 2025, falando que quase todas as empresas já investem em IA. Assim como quase todos os profissionais de social media já usam IA, mas apenas 1% se considera madura no uso.
Ainda bem que eles têm consciência, né? Isso aí. Ainda bem que eles têm consciência. Então, o que separa quem entende e quem não entende de IA? Só pra gente tentar, sei lá, o que é um cara que é amador hoje? Fala, você tá usando IA. Aí você truca ele. Tá, mas você tá fazendo isso, aquilo. O que você conseguiria discorrer, assim? Cara, eu pra considerar, né? Então, talvez uma pessoa que hoje tá falando que dentro de um critério amador é uma pessoa que pelo menos acessa o ChatGPT e faz algumas perguntas no ChatGPT, sem alguma base estruturada, né? Vamos colocar assim, sem prompts estruturados. E acho que vale falar que a gente ainda tá em um determinado momento onde a ordem ou o jeito com que você pergunta te dão resultados diferentes. Então, dá um exemplo bem simples. Alguém pode falar, me dê 20 ideias de posts para rede social para preencher meu calendário. Isso, para mim, é um formato amador. Um formato, talvez, um pouco mais mediano, não vou nem falar avançado, né? Uma pessoa que já tem uma melhor instrução, ele pode colocar numa sequência, que eu gosto de chamar de primeiro modo especialista, você dizer como que você quer que a inteligência artificial atue. Então, quero que você seja especialista em copyright, em social media, em roteiros para Reels. Então, você já especifica até o tipo de material que você deseja, que você consegue criar bons ganchos, bons hooks. Então você se atenta aos 5 primeiros segundos, ao que vai ser falado nos 5 primeiros segundos. E tá aqui algumas instruções, o contexto do que eu gostaria. Então quero que você produza um roteiro sobre tal tema, dá todos os níveis de detalhes sobre aquele tal tema e ainda complementa com coisas que você gosta e coisas que você não gosta. Isso te dá um resultado muito diferente. E aí você ainda pode falar, quero 20 ideias em cima disso aqui, mas você consegue produzir um resultado muito diferente de alguém que só acha que, me dá 20 ideias e tá suficiente. Então, acho que uma pessoa num nível fora do iniciante, ele já consegue entender muito mais de estruturação. Aí vem talvez o nível avançado, é aquela pessoa que já consegue entender um pouco mais sobre automações, ele consegue entender sobre essa parte estruturada e ele sabe qual modelo ou qual ferramenta é mais adequada para cada situação. Então, por exemplo, vou usar um Cloud Code para poder fazer talvez um MVP de um SaaS. Esse cara já tem alguma noção de que aquela ferramenta seja mais interessante, ou o Codex da própria OpenAI, já sei que é uma ferramenta mais interessante para o desenvolvimento. Vou usar o ChatGPT puramente ali para poder criar algum código. Eu vou utilizar talvez o Lovable para criar, eu não entendo tanto de código, mas eu vou utilizar o Lovable porque ele visualmente vai me fazer meu MVP mais rápido. Ou ainda a pessoa que se adapta a um Make, um N8N, um Zapier para fazer algumas automações para resolver desafios da sua empresa ou do seu cotidiano. Então essa pessoa eu acho que está indo numa linha mais mediana para avançada. Quem entende onde colocar cada uma das ferramentas, entende ainda sobre a estrutura, entende sobre os modelos. Eu diria que talvez casos ultra avançados seriam pessoas que já sabem treinar os seus próprios modelos ou conseguem manipular dados proprietários e criar os seus próprios modelos. Eu acho que aí está um nível, um passo um pouquinho além do que a grande maioria das pessoas consegue fazer. Usando as APIs disponíveis, pagas, exato, para você poder fazer. Ou até mesmo manipulando modelos gratuitos para você criar a sua própria versão baseada nos seus dados. E esse aí já seria um jogo um pouquinho mais avançado, assim, vamos colocar dessa forma. Por exemplo, no caso da Amazon, eles têm uma API para análise de sentimento. Perfeito. De comentários. Perfeito. Então você não precisa criar isso, você vai lá, quero desenvolver um negócio aqui, e aí você usa a API deles para isso, usa a API da ChatGPT para criar depois um texto, né? Exato. Uma imagem. Você vai... o Lego, né? Você vai montando ali a sua própria ferramenta. E para mim, já dando tom aqui da conversa, para mim 2026 é muito sobre isso, sobre você ver os seus problemas e criar os seus agentes que se conectam com essas informações, com uma API, com uma base de dados, com uma informação que você tem, e aí você reúne um lugar para resolver determinado problema que você tem no dia a dia. Então, para mim, 2026 está bem escancarado que esse é o jogo. Não é mais um jogo de saber só perguntar bem no ChatGPT, é um jogo de conectar as informações para resolver um problema. E a gente tem lido e visto muito o termo agêntico, né? Perfeito. Então você falou que deu tom, mas por conta disso, né? Porque o que significa isso, né? Esse movimento, então, de você ir mais para esse lado de investir em IA agêntico. Então, é engraçado porque a gente entra, só para desmistificar um pouco aí pra galera, né? Tem gente que fala assim, eu criei um agente no ChatGPT. Isso não existe, né? O próprio nome lá é chamado de assistente. É quando você cria um prompt específico para resolver algumas dúvidas que você tem. Essa era agêntica que a gente chama, são ferramentas, vamos chamar de ferramentas para facilitar os mini pedaços, vamos chamar de software, né, ou ferramentas independentes, plataformas, onde você dá um determinado problema, seja ele sofisticado ou não, e ele consultando fontes externas,
base de dados, pode ser um arquivo, pode ser uma API, como você mesmo falou, ele consegue resolver um determinado problema. Então, dá um próprio exemplo de uma parte agêntica que a própria OpenAI lançou recentemente, que é a parte de shopping. Eles lançaram um agente onde, se você quer um produto de e-commerce, você pode listar lá, ele faz algumas perguntas para você e ele procura onde tem esse produto, o melhor rating para esse produto. Em algum momento eles vão lançar isso, por exemplo, para passagem aérea. Olha, eu quero ir de tal lugar para tal lugar, a faixa de preço é tanto, já também encontro o hotel para poder me hospedar, você dá play e ele vai ter uma ferramenta que ele vai ficar procurando e analisando as informações. E aí ele pode usar uma API, por exemplo, do Expedia, do Hotels.com ou de outras, do TripAdvisor, para poder conseguir as informações, conectar e te dar um resultado já pronto. A gente hoje em dia tem as ferramentas que são agênticas mais próximas, a Manus AI, que eu gosto bastante, né? E foi adquirida pela Meta agora no finalzinho do ano. A gente tem ainda o anil da Flowif também, que é uma ferramenta muito bacana de sistema agêntico. E agora, a própria Anthropic, dona da Cloud, lançou agora essa semana mesmo, nesses últimos dias, lançou o Cowork, né? Que é como se fosse uma Manus AI, mas na versão da Anthropic. Então, eles estão indo também para esse sistema onde, de um jeito, com prompts, com uma conversa, com uma linguagem mais natural, você consegue pedir para aquele sistema realizar uma determinada tarefa. E acredito que cada vez mais essas ferramentas vão estar disponíveis, não somente baseado em prompt, mas baseado em uma tarefa que tem que ser executada. Então, a diferença entre o que a gente tinha antes para o que a gente tem agora, esse mundo agêntico, eu te dou uma tarefa e você resolve essa tarefa para mim. Inclusive, a resposta dessa tarefa não é simples um texto ou uma imagem. Exato. Né? Você citou do Manus, é bem isso. Ele vai te dar o quê? Tá aqui a passagem mais barata, inclusive já comprei. Né? Então, o futuro é esse. É a tarefa, né? Eu acho que esse lance dos agentes ou agêntico é que você tem um objetivo muito claro, né? Então, aquele agente foi construído para comprar passagem. Aquele agente foi construído para fazer essa tarefa. E você colocou, então, que esse ano as empresas devem construir os seus agentes para fazer determinadas tarefas. Exato. Que resolvem os seus próprios problemas, né? Exato. E aí, onde que a gente pode construir esses agentes? Eu posso fazer isso no Manus? Eu posso fazer assim... Hoje tem algumas ferramentas paralelas, né, que você consegue, enfim, o próprio N8N, você conseguiria montar uma ferramenta parecida com essa, mas a Manus não. A Manus tanto a ferramenta Manus quanto a Cloud Cowork, elas são agentes de propósito geral, que a gente chama. Você vai fazer isso através de prompt, isso, mas é um agente. É um agente, então ele não é algo customizado, mas você, através das consultas e pedidos, ele pode realizar para você. Então você pode abrir lá a Manus e falar assim, olha, abre o navegador, pesquisa a passagem para mim, faz isso, só não compra. Para na parte da compra, mas me encontra a passagem mais barata. Ele vai fazer todo o processo, vai deixar ali a tela do navegador prontinho para você poder comprar. Mas existem algumas ferramentas como a própria N8N, como o DeFi, como a própria Unil da Flowif, que são ferramentas para você construir esses agentes que executam esses passos mais complexos. E eu acredito ainda que vai vir uma leva de novas ferramentas que vão possibilitar. O próprio Flow da Google é uma promessa, né? É uma ferramenta recente também, deve ter 2 meses, 60 dias que os caras lançaram, que é quase uma cópia do N8N. E a promessa deles também lançar literalmente um sistema que você possa customizar os passos individualmente. Então, ao invés de só pensar em prompt, você vai conseguir fazer os passos para executar uma determinada tarefa. Então, cara, ainda tá naquela linha de não existe a dona do mercado de como construir um agente propriamente dito seu, o único seu, com a sua base, com tudo, mas o melhor caminho hoje, eu iria pelo N8N, que eu acho que é a ferramenta que te dá maior controle. Tá. Explica para a turma que não sabe o que é N8N, né? O que ela faz e qual é o grande atrativo de usar o N8N e talvez não o Make, que seria ali um rival, né? Perfeito. Então a gente tem algumas ferramentas, como o caso, né, o Kizo até falou ali do N8N, do Zapier e do Make, são ferramentas que a gente já conhece de algum tempo de automação. Então normalmente elas trabalham numa linha de se isso aconteceu, então faça aquilo, né? Basicamente do código das antigas, vamos colocar dessa forma. Fluxograma. Fluxograma, né? Então se aconteceu isso, eu faço aquilo, se aconteceu isso, eu faço aquilo. E o N8N, ele te dá um nível de flexibilidade muito grande.
ele tem tanto a versão em cloud, que você pode ir lá e assinar um plano, igual o Make, igual o Zapier, e tem a versão porque eu acho que popularizou, assim como o WordPress popularizou na nossa era dos blogs, por ser open source. Então você pode baixar e instalar no seu servidor ou na sua máquina em casa, tá? Então eu acho que ele ganhou essa popularidade entre os desenvolvedores por conta disso. E as versões mais novas do N8N, elas estão bem mais amigáveis. As versões mais antigas, elas eram meio vamos falar assim, né, pra nerd, pra desenvolvedor. Sim. Você olhava para aquilo e falava, cara, eu não me dou bem com aquilo. E nesse ponto o Make ganhou sempre muito espaço. Tanto que lá na minha comunidade, no IA na Prática, eu primeiro ensino o Make para depois ensinar o N8N. Eu acho mais fácil você aprender o Make, porque ele visualmente é mais elegante, do que aprender o N8N. Mas o N8N te dá uma flexibilidade de uso muito maior e te dá uma possibilidade de escala muito maior. Porque como você pode hospedar no seu servidor, você mesmo controla ali a variável de qual a carga do servidor e você só paga o servidor. Já no Make, dependendo da quantidade de créditos, que antigamente eram operações, se você tiver um nível de escala muito alto, ele consequentemente vai ficar uma conta muito cara. Então, para iniciar, fazer um MVP, o Make é ótimo, fácil de você entender e tudo mais. Mas já o N8N, ele acaba sendo um pouco mais complexo e a gente chama essas ferramentas de ferramentas low code, onde eu acabo criando sistemáticas, né? Então, fazer alguma determinada ação, usar prompt, conectar com uma OpenAI, conectar com o Cloud, com Anthropic ou com Grok da xAI. Eu posso fazer essas conexões com inteligência artificial ou com APIs. Então, posso ir lá usar a API, por exemplo, do pessoal da SimilarWeb, da SEMrush. Posso consumir os dados lá e mandar o meu sistema executar alguma determinada tarefa. Dando um exemplo mais prático, o que a gente fez na Mestre? A gente cria hoje planejamento usando o N8N. Entrou um novo cliente, a gente tem todos os dados desse cliente, a gente tem uma sequência de prompts e coisas que a gente consome para poder montar o nosso planejamento e ele já entrega um planejamento final ali pra gente. Eu já ensinei em live, por exemplo, como fazer no Make, pode fazer no N8N, como montar uma sequência de e-book, landing page, criativos baseado em um tema. Então tudo isso, eu acredito que você vai ter essa possibilidade, quanto mais a gente avançar, de criar esses agentes que você tem uma entrada de dados, como por exemplo um cliente entrou, você pega os dados dele, a conversa inicial que você teve, as dores que ele teve, o sistema já procura quem que é essa empresa, qual que é o site, que anúncios que ele tem, quais os concorrentes, faz uma matriz SWOT de todos os problemas e já sai com um planejamento ali no final. E aí você só consome planejamento. Então é isso pra mim que é um agente nos dias de hoje. Não precisa ser só uma interface de chat que eu fico falando. Ele pode ter uma entrada, tem um certo processamento e te entrega a tarefa ali no final. Pra mim, hoje, como agência, esse é o maior exemplo que eu tenho de um agente que pode trabalhar pra gente. Já vira o tom aí, né? A gente saiu daquelas pessoas que estavam, tipo assim, eu sou 1% só quando era madura, já para esse outro nível aqui, e eu fiz esse propósito para vocês já terem um primeiro choque. Se você não entendeu nada do que ele falou, você tá no lugar certo. Calma, que você tá no lugar certo. Porque é justamente essa provocação. É vocês verem que as coisas estão andando muito rapidamente, né? E que esse assunto não estava tão em pauta há um ano atrás, sei lá, a gente não estava falando de tudo que a gente está falando agora. E muita gente ainda só tá no ChatGPT no modo fazendo uma perguntinha besta, né? Vou dar um exemplo pra galera do social media aqui. É como se fosse assim, imagina só que você tem todo o poder do Instagram. Você domina bem mais o Instagram e todo mundo que tá em casa domina bem mais do que eu. Você tem o que de acesso ao Instagram? Você tem as DMs, você tem os comentários, você tem os likes, você tem os compartilhamentos, aí você tem os carrosséis, os stories, as lives, os reels. Olha a pluralidade de ferramentas que você tem dentro do Instagram. Você usar só prompts em inteligência artificial é como se você fizesse só carrossel. Você não comenta, você não dá like, você não manda direct pra ninguém. Entende como é limitado? Então a pessoa que tá aqui ouvindo isso e falando, poxa, eu não entendi muita coisa, tá tudo bem. Você só precisa saber que tem as possibilidades. Você precisa enxergar primeiro que existem outras formas de se trabalhar junto à inteligência artificial que não somente o seu carrossel do Instagram. E tenho certeza que todo mundo fala, pô, mas é meio óbvio, né? O Instagram, dá pra fazer o Reels, dá pra fazer a live, eu vou construir uma estratégia. A mesma coisa pra gente. A diferença é que isso é muito novo. E tá acelerando muito rápido. Então, quem se aperfeiçoa, quem tá escutando esse nosso papo, consegue ter uma noção do que tá acontecendo e consegue estudar mais rápido. Então, só fazendo esse paralelo aí com o social media, com o Instagram. Bom paralelo. E aí, você falou do exemplo que você deu da agência, né? Que já faz ali um primeiro planejamento. Eu acho que esse é um caso de uso bem bacana, né? De você usar minimamente, não precisa ser o N8N ainda, talvez como um próximo passo, né? Por exemplo, o Gemini entrar no modo Deep Research. Perfeito. O que é o modo Deep Research, turma? Você vai lá no próprio
texto dele tem um botão para baixo lá, modo Deep Research. O que significa que ele vai vasculhar as bases, sei lá, o infinito que ele tem, mas a resposta dele é outra. É uma resposta muito mais profunda, muito mais embasada, né? Ele já tem uma preocupação maior de fazer algo, né, que é mais elaborado no modo Deep Research. Então, o prompt que você vai fazer ali, você vai dar ali os dados do cliente, assim como o Ricota falou que ele já vai passar isso automático lá no N8N, mas você talvez numa entrevista ali, você vai fazendo isso tudo no prompt. Meu cliente é tal, segmento tal, ele tem esses clientes, faturamento, sei lá o quê. Esses são os concorrentes, esse aqui tal. Monta para mim um diagnóstico com uma análise SWOT no final, dos pontos fortes, pontos fracos, dos concorrentes e tal. Eu já fiz bastante esse exercício e me surpreendeu, porque ele foi atrás até entrar em site do concorrente e tudo, e falou, no site tá falando disso, daquilo e tal, dos concorrentes, montou uma análise SWOT. Acho que isso já acelera muito o processo diagnóstico, né? Eu não falo nem do planejamento estratégico, porque muitas vezes, obviamente, eu como estrategista, eu que vou ter que ali montar uma estratégia e tal, com base nesse diagnóstico, mas quanto tempo eu já economizei em buscar esse bando de informação e estruturar de uma maneira lógica. Exato. Né? Já com uma tese ali do diagnóstico muito legal, né? Você gosta do Gemini nesse modo de Cara, eu gosto. Inclusive, trazer você que gosta de dados, né? A gente monitorou esse passo que você falou, nós monitoramos no final de 2024 para início de 2025. Então, ano passado, a gente estava fazendo esse monitoramento. A gente gastava, em média, 40 horas para fazer um planejamento de um cliente. Nós baixamos fazendo exatamente o que você falou, criando um bom prompt, usando Deep Research. A gente começou usando primeiro o ChatGPT, depois a gente migrou para o Gemini, ou Gemini, né? Como algumas pessoas falam, mas no Gemini. E passou de 40 para 8 horas. Então imagina uma agência do nosso porte, ou imagina que você é sozinho, né? Ao invés de, você consegue talvez tocar um cliente a mais, só nessa diminuição de tempo, tá? Então para mim fez muita diferença. A nossa escolha pelo Gemini foi muito porque a agência já tinha a conta do Google Workspace, e aí uma vez que a gente já tinha a conta do Google Workspace, cada pessoa consegue ter a sua própria conta do Gemini, né? Diferente do ChatGPT, que teria que assinar para cada uma das pessoas ou fazer aquele famoso acesso compartilhado da agência, né? E aí fica meio bagunçado, o ChatGPT aparece uns avisos que tem muita gente logando e tudo mais. Mas hoje eu acredito, tá? Não é o mesmo sentimento que eu tinha no início de 2025, que o Gemini é uma das melhores ferramentas, se não a melhor ferramenta para você utilizar com Deep Research. Tá, eu acho que ela bate muito bem tanto o cloud quanto o próprio ChatGPT para fazer essa pesquisa profunda que você sinalizou. Então, quando a gente quer realmente procurar mais detalhes, ele tem já esse acervo, né, através do Google. Então, ele já tem a base de conhecimento ali, já é gigantesca. E a produção, a qualidade do material entregue no final é melhor. É melhor. Então você vê alguns detalhes a mais, uma profundidade um pouquinho a mais. Então, no atual momento, para quem quiser utilizar, e é legal ficar de olho nisso, que as ferramentas estão brigando entre elas, né? Isso é bom pra gente como mercado. No atual momento, o Gemini para mim é a melhor ferramenta se você for trabalhar com planejamento, se você for trabalhar com alguma parte de pesquisa de informação, ele, assim, sem sombra de dúvidas, ele é o melhor. E tem um outro ponto também que vale falar, que às vezes as pessoas não se atentam para isso, que é a questão de alucinação. Algumas das ferramentas, conforme você vai conversando com elas, em um determinado momento elas esquecem, e isso se chama janela de contexto. É legal para o pessoal poder saber. Existe, é como se fosse uma memória, a gente tem uma memória também, né? Então, conforme a gente vai andando o nosso dia, você vai guardando algumas coisas, outras coisas você vai esquecendo. Talvez a pessoa aí que tá ouvindo a gente, talvez não se lembre o que ela comeu no café da manhã, ou o rosto da pessoa que ela viu quando ela estava indo trabalhar. Vamos dar esse exemplo. Então, talvez ela não se lembre. Agora, se passou 2 minutos atrás, talvez eu me lembre das pessoas que estavam aqui junto da equipe, eu me lembro, mas talvez daqui 4 horas eu não me lembre do rosto delas. Então, a gente também tem uma certa janela de contexto de coisas que a gente se lembra. Só que na IA é finito, né? É computador, é espaço de armazenamento. Memória de curto prazo. Exato. E aí, as ferramentas têm janelas de contexto diferentes. E a ferramenta do Google é a que tem a maior janela de contexto. Então, quando a gente está falando de pesquisas longas e um debate mais profundo, essa ferramenta alucina menos por conta da janela de contexto. Então, se você quer ter conversas mais longas, um trabalho com material mais denso, o Gemini sai muito na frente. A janela de contexto dele é de 1 milhão de tokens. Então, você olha lá da OpenAI, se não me falha a memória, eles estão em 256 mil tokens.
Então é 1/4 do tamanho do que o Google aguenta. E essa é uma das grandes diferenças, porque o Gemini, ele acaba fazendo um trabalho melhor ali quando você tem uma volumetria de informação, que no caso um planejamento justamente nessa linha, um deep research exatamente nessa linha. E aí você vê ferramentas mais simples, como uma Perplexity ou como o Claude, com uma janela também menor, eles entregam uma menor qualidade ao longo das interações de chat. Então tem que ficar ligado nisso. Eu assino o Google One. Google One, Que daí já tem o Google Fotos, já tem, olha lá, a sua Siri aí. Sim. Mas assim, eu assino o Google One e aí já tem, né, a assinatura do Gemini junto, né? Perfeito. Eu acho assim, né, olhando para a realidade do social media, eu escutei inclusive uma mentorada falando para mim esses dias isso, né? Pô, tô começando agora, como social media e tal, então assim, não estou faturando muito, tenho poucos clientes e fica difícil, né? Eu assinar o Claude, porque o Claude é melhor para fazer copy, e assinar o ChatGPT porque ele é melhor para tal coisa, e o Gemini para fazer diagnóstico, e o FreePic porque ele é melhor, porque tem todas as outros modelos para fazer imagem. Se você juntar tudo isso, de fato, vai ficar meio carinho. Sim. Né? Se fosse uma coisa lá, os $20 e tal, uma coisa ou outra, mas agora junta tudo, pô, tá saindo R$1.000, talvez para alguém que fatura 2.000 no mês. Perfeito. Né? Se fosse para escolher uma só. Gemini. Isso que é a pergunta. Eu acho que pro social media é o Gemini. Mas se eu, Fábio, escolhendo, que não sou um social media, eu iria na Manus AI. Manus. Eu acho que ela faz uma excelente, porque ela tem essa versão agêntica, né? O agente dela de propósito geral. Então ela faz um bom trabalho. O problema dela é que, dependendo do plano que você assina, ainda tem pouco crédito. Então ela é baseada em créditos, diferente da Gemini, que você vai jogando lá, pergunta, ele não te limita, basicamente não te limita, tá? Mas lá você trabalha com créditos. Eu gosto do propósito geral e da flexibilidade desse formato do agente da Manus AI. Eu acho que nenhum ainda bateu eles. Só que eles têm uma janela de contexto um pouco menor, eles têm uma linha de consumo de crédito. Então, pro cara que tá iniciando, o Gemini, ele é a melhor opção. Ele vai te dar acesso à própria ferramenta de geração de imagem do Google, que é a melhor ferramenta do momento, o Nano Banana Pro. Você tem o VEL 3.1, que hoje, literalmente, cara, enquanto eu estava ali, eles acabaram de lançar a versão vertical. Então agora você pode gerar vídeos na vertical, já adaptado pro YouTube Shorts. Até no anúncio eles falaram, agora adaptado pro YouTube Shorts, mas a gente sabe que vai muito pro Reels também, né, pro TikTok. Então eles acabaram de lançar, aprimoraram a ferramenta. É a ferramenta também número 1 de geração de vídeo, de qualidade de vídeo. Com áudio, né? Com áudio, falando português, né, português de verdade, com sotaque, tudo, dá pra você personalizar muito bem. Então acho que a compra do Gemini, ele é uma ferramenta muito boa. Vale falar no Manus, que eles também usam o Nano Banana. Então, cara, até criei um post, depois se alguém quiser ver, de virada de ano lá no meu perfil do Instagram, só ir lá no @FabioRicota, tem um post meu que alcançou 20.000 visualizações. Eu fiz um post de prompts que você pode fazer botando logo de marca, né? Isso junto do ano novo funcionou muito bem. E eu criei 100% usando a Manus AI, escrevendo prompt, falar, eu quero, cara, olha aqui a grade do meu perfil, olha o estilo visual, eu quero que você gere esses prompts e me dê um carrossel pronto. Ele foi lá e montou um carrossel prontinho pra mim. Você não consegue fazer isso desse jeito no Gemini. Você vai ter que gerar imagem por imagem separadamente, tá? Então eu acho que são propósitos um pouquinho diferentes. Acho que se a pessoa conseguir fazer um pouquinho mais de grana, como segunda ferramenta vai ter a Manus AI, e aí ele não vai querer mais voltar toda hora. Acho que você vai até aposentar o seu ChatGPT. Hoje eu não saio do ChatGPT por conta do histórico que ele tem. Então, que eu acho que é um dos grandes poderes. Eu já coloquei são quase 2 anos usando o ChatGPT, tem tanto histórico meu lá, que sair da ferramenta é um custo elevado. É tipo sair de uma ferramenta de um CRM, né? Mudar de psicólogo. Mudar de psicólogo. Já sabe tudo, você vai ter que contar tudo de novo. Então, é um cuidado. Mas para quem tá assinando agora, com toda certeza, a ferramenta da Gemini do Google é uma ferramenta muito boa. E eu acredito que ela vai ser a ferramenta número 1 em 2026. Eu realmente acredito que o Google vai... Eu vou te perguntar então já, para não deixar esfriar. E essa história da Meta comprando a Manus, qual que é a sua leitura sobre isso? O que a gente pode esperar dessa junção? Cara, primeiro que eu fiquei muito feliz, porque pra mim a Meta tava meio sambando ali no mundo da AI. Eles foram pra uma linha de criar os modelos open source.
aqueles modelos Llama e tudo mais, então você conseguiu usar os modelos open source deles. Não sei por que eles fizeram essa escolha estratégica, mas a promessa agora de final de ano é que eles estão descontinuando um pouco essa iniciativa. Eles vão lançar o modelo deles, né? O modelo deles é privado, então eles vão ter uma inteligência artificial deles para possivelmente ali dentro do Meta AI eles consumirem. Então vai ser um concorrente novo frente ao ChatGPT, frente ao Grok, frente a Perplexity, frente ao Cloud, e aí isso realmente traz um poder maior, porque a Meta tem muitos dados, cara, se você for olhar, infinidade de informação de texto através de ChatGPT, através de WhatsApp, através do Facebook, quanto já tem, inbox Instagram, eu acho que eles têm uma volumetria de dados e consumo de imagem. Então também estou bem esperançoso com imagem e vídeo que eles podem processar, eles podem criar os modelos de imagem e vídeo. Porque, querendo ou não, a grande briga, e aí eu tô só fazendo um parênteses aqui pra galera poder entender, a grande briga é quais dados que você vai usar para treinamento. Então quando você olha o Google, os caras têm um acervo absurdo da internet, né, o número 1, né, como a própria ferramenta do Google conseguiu varrer a internet, eles têm um acervo de foto e vídeo muito boas através do YouTube, né? Se você for olhar YouTube, Shorts e tudo mais, os caras têm um acervo absurdo para poder processar o seu modelo de imagem. As outras teriam que meio que roubar ali o YouTube para poder fazer isso. Agora, quem que pode concorrer com o Google em termos de dados? Para mim é a Meta. Então eles têm ali uma possibilidade de criar um modelo muito bom. A OpenAI não é dona de nada. Eles têm que comprar dados, né? Eles têm que varrer a internet. Rumores lá do Pinterest. Rolou esse rumor. Pra mim faz todo sentido. Acho que se eles fizerem isso, seria um movimento muito legal. E aí voltando então. Então a Meta tem um poder de gerar um modelo de AI muito bom. E eles uniram com uma ferramenta que estava dando sopa ali. Eu acho que foi um modelo, você entende mais do que eu, um modelo meio acqui-hiring, né? Então compraram a empresa para contratar pessoas. Se eu não me engano, são 200 engenheiros da Manus AI que eles trouxeram para o time. E são caras que estavam lá em Singapura, fazendo uma disrupção absurda dentro do mercado. Era uma das poucas ferramentas do modelo agente funcional, né, que já estava ganhando uma certa escala. Então eles já têm uma boa volumetria de dados, eles já têm uma ferramenta funcional, eles usam ali, aí tem um grande conflito de interesse, eles estão usando como modelo a ferramenta do cloud, né, o Opus 4.5, então esse é um conflito, e aí talvez a Anthropic pode cortar ali o fornecimento, a API deles, e aí eles teriam que migrar para a Meta, mas a Meta tem uma base de usuário absurda. Então eu só fico pensando assim, agora eles já botaram, você acessa a Manus, tem lá o login, o Powered by Meta, né, já tá lá com o login da Meta, a partir do momento que você abre a Manus AI. Então eu acredito que foi uma aquisição muito boa para eles trazerem pessoas brilhantes de uma contratação rápida e ao mesmo tempo eles terem uma ferramenta extremamente funcional. Então, se amanhã eles falarem que aquilo lá agora é o Meta AI, cara, isso explode no mundo inteiro. Eles têm um sério competidor ao Chat, para mim um competidor melhor que o ChatGPT, tão bom quanto o Gemini. Eu acho que o Gemini ele só se diferencia por conta do gerador de imagem, gerador de vídeo, tá? Mas muito melhor que o Cloud. Só não tá numa linha de código, mas ainda assim a Manus AI gera código, gera site, ele faz toda a parte de vibe coding. Então, eu vejo que foi uma aquisição extremamente legal. E eu falava isso, eu falei durante algumas lives do ano passado, eu falei, gente, alguém ainda vai comprar a Manus AI. Pra mim, assim, é no-brainer. O cara que vê, cara, eu achava que a Apple podia comprar os caras, não imaginava a Meta. Eu falei, o Google vai acabar comprando esses caras. Eu falei em live, e aí dito e feito. Tá sempre atrasada, né? Tá sempre atrasada. Eles querem fazer o modelo deles, aí fizeram parceria com a Google, mas eu acho que, pra mim, foi uma jogada estratégica de aquisição de pessoas. Um primeiro movimento para mim foi esse, então vão trazer uma galera que é muito boa. Segundo, tem um software já funcional. Terceiro, é um software bem feito. Então, quem usa, eu vejo quem usa realmente gosta da ferramenta, usa no dia a dia, e fecharia o gap que eles precisariam. Eles precisariam de um software bom para botar o modelo deles. Então, assim que eles liberarem aí, tem rumores que vai nesse primeiro trimestre, que eles vão liberar um modelo deles, né, vai colocar para jogo, e eles podem falar, olha, nosso modelo agora tá dentro da Manus AI. Sim. E para mim, mais cara... Não é mais o MetaAI.com lá, mas e sim o Manus, né? Eles lançaram no final do ano passado, acho que foi no último tri, o Meta Business Assistant, que é um chatbot para você colocar no seu site, mas que ele já está treinado com o seu inbox,
com as suas mensagens do WhatsApp, seus posts do Instagram. Tá disponível já, para você implantar no seu site. Eu ainda não implantei isso, então não vi isso rodando e tal, mas tem lá a landing page deles e tal, tipo, acesse agora e tudo mais, né? Então já tá rolando o que você falou de ter acesso aos dados dele, entregando isso de graça, inclusive, para um negócio. Aí com humanos, talvez esse chatbot no futuro não seja apenas um chatbot como a gente está acostumado, de ir lá no cantinho inferior do site abrir um chatbot. Seja alguma coisa que faça uma tarefa para o usuário dentro daquele e-commerce, dentro daquele site do Booking, né? Cara, você pode implantar já, então... Imagina se isso vira esse Meta Business Assistant, ele vira um app dentro da Manus, onde você põe um @MLabs e ele automaticamente faz as tarefas que MLabs liberou, ou já aciona ali, manda a mensagem aqui @MLabs na inbox deles, e na hora que eles responderem, retorne isso ou aquilo, dependendo do resultado. Então imagina, você teria acesso a inbox do Instagram, WhatsApp ou do Facebook através da própria Manus AI. Poderia virar uma central de apps tranquilamente, entendeu? Eu fico assim, eu acho que foi uma jogada muito boa. Muito, muito, muito boa. Acho que eles compraram por preço de banana, velho. Literalmente. Qual que foi o valor? Cara, eles não divulgaram, mas existem estimativas que foi entre 4 bi dólar até 10 bi dólar. O número que mais tem se falado é por volta de 4 bilhões de dólares. Cara, pra Meta ter esse formato, eu acho que em comparação na época com o WhatsApp, que pagaram 1.6... Tá de boa. Tá de boa, bom entendeu? tamanho. Passado quantos anos atrás, né? Com a inflação, vamos colocar... E nessa corrida por ter algo pronto e ainda trazer uma galera junto, porque tava tendo uma briga, né? Tá monetizando já, né? Então, né? Já tem usuários. Se eu não me engano, os caras estão faturando aí por volta de 400 milhões ano, uma coisa assim. Né? A Manus AI já tá faturando 400 milhões ano. Então eles pagaram um múltiplo bem legal, assim, em cima da empresa. Vai se pagar muito rapidamente, né? Dado o fato que a Meta fez isso com o WhatsApp. Eu acho que até hoje não teve nenhuma compra que a Meta fez que não foi pra frente, né? Não me lembro assim se alguma coisa... Eu não sei se rolou alguma empresa de hardware ou essas de óculos que eles fizeram. Mas normalmente esses caras eles compram por conta de patente também, né? Então esses caras têm... Mas a de óculos eu acho que eles deram uma tacada boa agora com esse Ray-Ban com realidade aumentada, né? Assim, realidade virtual acho que não vingou por N razões, não necessariamente só com a Meta, mas realidade aumentada eles conseguiram trazer uma linha legal. Uma leveza, né? Com óculos da Ray-Ban mesmo, não é aquela coisa que você vira um capacete na sua cabeça, né? Então, gente, tá vendo aí? A gente tá falando de um movimento que você precisa ficar antenado, né? Se antecipar também. Acho que o Meta Business Assistant é um negócio legal, que qualquer agência social media poderia já ir atrás, tentar aplicar isso para os seus clientes. Eu acho que poderia ser um entregável. Né? Você me falando agora, eu fico pensando, cobrar implementação. E aí é uma baita oportunidade você vender, vi que a tua empresa não tem nenhum botão de WhatsApp, te implanto o assistente da Meta. Né? Então você vai lá, faz toda a configuração, cara, não precisa saber que você não tá treinando. Cara, coloca uma inteligência artificial no seu site para responder e direto no nosso inbox. Acho que esse a gente precisa aproveitar essas oportunidades que surgem dentro do mercado. Do mesmo jeito que quando lançou a LGPD, você tinha que botar pop-up no site. Um monte de gente ganhou dinheiro, cara, escolhendo a ferramenta certa e indo lá implantando. Até hoje tem esse tipo de trabalho. Por que não você implantar um chatbot dentro do site das empresas, das pessoas? Eu acho que é totalmente viável. E você hoje tem uma agência, né? E você também é um expert de IA. E você enxerga que os social medias e as agências são os protagonistas nesse movimento para implementarem IA nas empresas? Porque as empresas todas vão precisar. Em menor ou maior grau, seja ela só para automação ali, sei lá, para tirar um pedido para um chatbot, ou mesmo para poder fazer, agendar uma consulta do médico com uma linguagem natural, né? Através de WhatsApp. Eu vejo que a grande oportunidade está quicando na frente desses profissionais, né? Exato. Cara, até abrindo um pouco do nosso planejamento estratégico, né? Acho que vale falar dessa forma, porque não adianta nada eu ficar jogando palavras ao vento e botar meu dinheiro em outro lugar. Mas dentro do nosso planejamento estratégico da agência Mestre, o foco é literalmente fazer a implantação de IA nas empresas. Tá? Então, a gente já tem um produto já estruturado, nós escolhemos alguns, e aí eu acho que vale a dica, né? Escolha alguns produtos, igual eu dei o exemplo agora, você poderia ir por implantação de chatbot, tem alunos meus, por exemplo, que vendem landing page feito em IA,
O cara vai lá no Lovable, cria a landing page, chega num cara que tá com um site velho e tudo mais, vende aquilo por R$1.000. É um entregável. Design legal. Exatamente, feito em quantos minutos que o cara fez aquele site, né? Sem Muito mais legal. Programação. Exato. Então o cara pode vender por R$1.000, tem o caso de sucesso desse de alunos meus, e a gente que quer entregar uma linha mais voltada à geração de lead, que é o que a gente se intitula, né? Agência de performance. Então a gente foi para uma linha de enriquecimento de leads, foi para uma linha de entregar prospecção automatizada para os nossos clientes e algumas automações voltadas a CRM. Então, quando a gente olha essa escolha de produtos, é o que você falou, tem empresas demandando isso, querendo colocar IA de alguma forma, só que elas não têm o know-how. Ninguém tem o know-how nesse momento. Eu tava vendo um vídeo do Mark Cuban, né? Ele tava falando sobre o uso de IA e ele falou exatamente uma linha de que ele acredita que esse é o momento onde a gente tem que ir porta em porta das empresas evangelizando que IA faz a diferença. Porque todo mundo já sabe que IA faz diferença. Só que, cara, você precisa ir lá e mostrar valor para cada uma dessas empresas. E ele disse que ele se lembra muito da época que ele batia de porta em porta para vender computador. Então ele chegava num lugar que não tinha nem computador, hoje é inconcebível, né? Você fala, pô, lugar sem computador, é difícil, mas ele chegava lá e falava, cara, sua secretária não precisa ficar anotando as coisas no papel, pode colocar num computador e não se perde nunca mais. Então ele precisava criar a necessidade, o interesse das pessoas mostrando um real benefício. Eu acho que esse ano, 2026 e 2027, vão ser 2 anos aqui no Brasil. Não consigo enxergar muito depois disso, mas serão 2 anos onde as empresas têm o desejo de botar IA, elas têm dificuldade de enxergar em como vai ganhar performance ou economizar tempo, então como que eu faço mais dinheiro ou como que eu economizo dinheiro. Acho que no Brasil você pega mais o empresário pela economia do dinheiro do que pelo ganho. Então, vou te ajudar a economizar em tal coisa, em tal coisa, em tal coisa, e ele compra mais essa visão de economia para no segundo passo, e é o nosso planejamento estratégico, no primeiro é entregar economia e no segundo entregar expansão. Então, no segundo passo você pode implementar novas coisas que vão gerar aumento de faturamento por diversas formas, tá? Então, dando exemplo, geração de lead, você pode enriquecimento de lead para vendedor, você pode fazer um SDR, né, que é um dos itens também que a gente entrega para conseguir organizar melhor os leads com mais velocidade e fazer um faturamento melhor da empresa. Então, tem várias formas aí na mesa, e aí o que você falou, a bola tá quicando, e eu acredito sim que o social media, cara, deveria ter habilidade AI. Você deveria olhar e pensar, pô, toda empresa precisa gerar criativo. Hoje eu tava fazendo uma live hoje de manhã, ensinando o pessoal a fazer um avatar no HeyGen, né, na ferramenta lá que gera o avatar. Agora, quantas empresas poderiam ter diretores, donos ou sócios como avatares fazendo conteúdo para as empresas? Isso resolve um grande problema, né? O cara não tem tempo. O cara não pode parar, mas o cara pode mandar um áudio. Ele pode, você fala, tá aqui, narra esse áudio pra mim, pra ficar o mais fiel possível. Ele narra o áudio, sai com a entonação dele, você vai lá, coloca na ferramenta, corta direitinho e sobe no canal da empresa. Pô, é uma geração de vídeo. Você pode pegar um áudio antigo desse cara, que ele tá em um outro ambiente, às vezes numa sala que não tá tão legal, pega, extrai esse áudio, joga na ferramenta, ele faz um vídeo completamente do avatar daquela pessoa e você acabou de refazer aquele conteúdo em um cenário diferente, um cenário mais elegante para publicar dentro do conteúdo da empresa. Então, eu acredito que o profissional do social media tem que estar ligado nisso. Exato. Tem que estar ligado em, pô, eu tenho 25 mil fotos antigas aqui da empresa ou paradas aqui da empresa. Pô, usa o Nano Banana para gerar outras variações. Começa a fazer criativos a partir do material que já foi criado, os folders que estão parados na empresa e ninguém está utilizando. Sabe, eu acho que literalmente esse profissional de social media ele tem que dar um passinho a mais para entender que às vezes a empresa já tem um bom acervo e que você poderia trabalhar com esse acervo e não criar um problema. Olha, você tem que gravar vídeo para mim. Olha, você tem que fazer isso pra mim. E aí o cliente nunca vai querer. Você tem que ser um facilitador. Então a IA veio literalmente pra esse tipo de coisa. Então a bola quicando pra mim do social media é usar com inteligência IA. Pra tirar o peso das costas do empresário, do diretor, da empresa que tá ali no dia a dia, necessitando de falar com a audiência e vender muito mais. Tá? E com a prerrogativa que você tá implantando IA ainda. Exatamente. Você ainda estou implantando IA. Pô, você acha que o cara não vai chegar em casa, a hora que ele vê o avatar dele, que ficou com a voz dele, vai falar, meu, olha aqui, cara, agora não sou eu que tô gravando, entendeu? E aí o amigo dele, que é empresário, fala, como é que você fez isso? Vai ser uma rede de indicação formidável. Ah, mas ainda não tá perfeito. Cara, eu mostrei hoje na própria live, falei, cara, tá aqui um vídeo 2 anos atrás, não tava perfeito, hoje tá muito melhor.
melhor. A galera falou, cara, esse aí com áudio seu que eu gravei ali na hora, ficou praticamente perfeito. Agora imagina daqui 6 meses, só que você tem que estar entrando agora, começar a vender agora, pra lá na frente, ó, gente, agora tem um novo modelo, tem mais, exato, e tá mais fiel. Eu consigo refazer novos vídeos e aproveitar novos vídeos. Então, eu acho que esse é o jogo do profissional do social media. Você tem que ver essas oportunidades. Landing page, criativos, estáticos em vídeos. Cara, tem que ficar muito de olho, que tá quicando. Pela primeira vez na história, o social media pode fazer uma entrega sem depender do cliente. Você tem noção disso? Clonar o cliente. Clonar o cliente. Clonar o tom de voz dele, clonar as falas dele, pegar os áudios que ele já fez dentro de reunião, palestra, alguma coisa, usar todo esse material e literalmente, cara, você não precisa de aprovação, porque aquilo já foi feito. Aí eu vou entrar numa pauta aqui, que é a pauta sobre autenticidade, né? Então, assim, é uma linha tênue falar isso é autêntico ou isso não é autêntico. E aí a gente vê uma proliferação de conteúdos feitos por IA, não necessariamente por social medias, né? Mas esses perfis dark ou perfis que só querem ganhar visualizações e muito confete muitas vezes, não necessariamente dinheiro, né? Estou criando tudo com IA. Aí o cara cria lá um carrossel automático com o Figma que puxou a notícia, que faz a imagem e gospe lá um post e não passou por um ser humano. Então a gente está vendo isso acontecer com frequência, o que significa que está aumentando o volume de conteúdo dentro das redes sociais, feitos inteiramente por IA, sem passar por um processo, sem passar por um humano, sem aparecer um ser humano, né? O que significa que a gente está fazendo com que cada vez mais a competição aumente dentro das redes sociais. Então quem está fazendo algum conteúdo em tese um pouco mais autêntico, está perdendo espaço porque o volume de conteúdo está aumentando e os creators que são mais autênticos estão perdendo espaço. E aí vem o Adam Mosseri falando sobre autenticidade, falando, cara, tem que criar conteúdo autêntico no Instagram e tal. E aí a pergunta é, tá, mas eles também estão incentivando pra cacete o uso de IA. Só que tem 2 versões do uso de IA, né? Então o que o Ricotta está falando aqui é, você vai usar o seu cliente para aparecer. Então ainda é uma pessoa real. Exato. E ele tá aparecendo. O fato é que ele não tem tempo para fazer, mas ainda é ele. Não é ele, mas é ele, né? Exato. O ponto é esse. Então é autêntico, no ponto de vista de que, pô, é ele que mandou o áudio. O fato gerador é dele e é autêntico. O conteúdo é dele, o áudio é dele, a imagem é dele e tal, ele só não tava lá na frente da câmera pra fazer. Exato. Pronto, você ganhou produtividade, você economizou dinheiro e tal, mas ainda é autêntico. Então acho que é uma discussão muito válida, né? Acho que o que a gente precisa combater, e eu sou a favor de combater, é essa proliferação de conteúdo pasteurizado, um copiando o outro, fazendo mais do mesmo, sem nada da sua experiência, da sua opinião própria, e tudo feito por IA, né? Então você vê esses canais dark fazendo isso, eu acho que isso vai só ampliar o problema em vez de ajudar. Eu acho que é o mau uso da IA, na minha opinião. Eu acho que é um mau uso, mas eu acho que a gente tem que olhar também um pouco de histórico, né? A maioria das vezes a gente acaba vendo, tipo, empresas, pessoas de sucesso e tudo mais, replicando comportamentos de outros. Então, pô, cara, quantas vezes eu já fui olhar e fui em eventos lá dos Estados Unidos para poder copiar, literalmente copiar ou modelar, como a gente gostava de falar, outras agências do mercado. Então, cara, a diferença que eu acho é que agora a gente tem um acesso à informação muito maior, né? Então antes você tinha que fazer a curadoria para saber de quem que você iria fazer, e acho que o erro tá nessa de não ter uma curadoria. Então, pô, vou pegar aqui, vou abrir o TikTok, abrir os 10 vídeos mais falados sobre IA e eu vou fazer igualzinho o vídeo. Cara, eu não me sinto bem como produtor de conteúdo, eu acho que eu tô praticamente enganando minha audiência, se eu fizer esse tipo de coisa, porque não é o Fábio, né? Não é o Ricotta ali no dia a dia que explorou uma ideia, conectou 2, 3 neurônios ali e chegou com aquela solução. O que eu acho que a gente tem que fazer mais ou menos de meio de campo eu preciso sim ter uma curadoria, igual os famosos swipe files que a gente tinha, né? Lista páginas que funcionaram, copies que foram interessantes, cartas de vendas que, pô, os caras mandavam via carta, literalmente, referências. Você tem que ter referência. Usar como referência. E aí a IA, você modelar em cima dessa referência ou modelar a partir de um conteúdo original, que é o que a gente estava falando. Houve um fato gerador que, por exemplo, esse podcast, para mim, é um fato gerador único da história, tá? Então é um momento onde a gente tá batendo um papo, num roteiro que você definiu, onde a gente tá extraindo o melhor de cada um de nós. É errado eu pegar um trecho desse e eu pedir para uma IA transcrever e montar um artigo? Não acho. Porque eu acho que o fato gerador
foi um momento autêntico, um momento de onde eu extraí essa informação. Agora, o que seria errado? Eu pedir para IA, de forma genérica, chegar e falar, cara, eu quero que você me fale quais as vantagens de se utilizar IA como um momento genérico. Cara, ela vai usar um monte de referência aleatória, sem uma curadoria, e vai postar um conteúdo lá. Vai ser o famoso lero-lero. Então vai ser o lero-lero, tanto em texto, tanto em vídeo, tanto em imagem, que vai acontecer e as pessoas vão descobrir esses conteúdos. E você deve se lembrar, Kiz, eu como empresa que produziu muito conteúdo por conta de SEO, um dos cuidados que a nossa agência sempre teve é não produzir lero-lero. E eu via gente em ferramentas de freelancer produzindo conteúdo, cara, por 10, 15 reais, né, extremamente barato, que quando você ia ler, cara, não faz sentido nenhum aquele conteúdo. Só que quando você lia, você notava que aquele conteúdo estava ruim. E isso vai cada vez mais acontecer nos próximos meses e anos. As pessoas vão começar a ver vídeo e vai falar, cara, esse vídeo tá estranho. Esse vídeo não parece a pessoa. Esse vídeo é totalmente feito por IA. Essa imagem é feita totalmente por IA. E você vai começar a ignorar. Você vai começar a passar pra frente. E isso vai queimar o filme de muito produtor. Então, por exemplo, o próprio YouTube já tá vendo. Canal Dark, talvez, dependendo do canal Dark, eu deveria estar diminuindo o alcance. Por que o Instagram deveria premiar o cara que tem um canal feito 100% por IA? Eu fico pensando. Não deveria ser a mesma linha. Reduzir, né? O YouTube já diminuiu o RPM, né? Então a monetização do canal já não é igual. E o Adam Mosseri respondeu essa pergunta. Ele falou, realmente, esse tipo de conteúdo feito inteiramente por IA, a gente não quer no Instagram. E aí eu acho que tem um meio termo. Eu acho que poderia ser, por exemplo, você mesclar uma parte feita por conteúdo original e uma parte feita por IA. E eu acho que aí que tá o lado brilhante, igual os famosos B-rolls que a gente falava, coloque B-rolls no meio dos vídeos. Essa parte pode ser feita por IA, mas customizado pro seu tom de marca, para suas cores, com a sua imagem adaptada. Fica muito mais interessante. Então eu acho que os próximos meses vão ser muito bons para poder separar a galera que é preguiçosa, que não quer fazer e quer cuspir qualquer material, das pessoas que vão ser as inteligentes. Literalmente, que vão usar IA para poder destacar. E eu acredito que cada vez mais vai se destacar as pessoas que usarem com uma boa originalidade, com autenticidade e que o fato gerador seja autêntico. Não tem problema se você usar aquela voz que o cara gravou deitado na cama, onde ele estava fazendo um devaneio ali da cabeça dele, e aí você vai lá e cria um avatar e faz como se fosse um podcast, ele falando na frente do podcast. Não acho errado. Eu acho que o fato gerador foi autêntico. Aí você tem que entender dentro do especialista, do expert, se faz sentido para ele, se ele se sente bem com esse tipo de material. Tá? O fato é que ainda é ele. É ele. Acho que a crítica mesmo é aquela coisa feita inteiramente por IA, aquela pessoa nem existe, é como se fosse um uso de banco de imagens, né? Você deu desculpa te cortar. Né? É exatamente, cara, você deu um exemplo perfeito. Agora eu vou usar sempre. O banco de imagem. Quantas vezes a gente viu criativo, post blog com um banco de imagem e você fala, cara, eu vou sair disso aqui. É ruim, né? E eu vi um cara numa discussão no X, no antigo Twitter, né? Falando que toda vez que ele vê uma imagem ou com o loginho do Gemini, isso num post blog, com o loginho do Gemini, ou um infográfico escrito Notebook LM, ele automaticamente já sai da página ou do site. Porque ele acha que a pessoa não pensou naquele material. Entende? Como as pessoas vão criar essa versão. E o nosso trabalho, o trabalho do social media que tá aí do outro lado, é não deixar o perfil ser, de forma silenciosa, ignorada pelas pessoas. Você não pode deixar isso acontecer. Por mais que seja tentador, mais fácil, mas se você tiver o cuidado de trabalhar com seus clientes de um jeito autêntico, eu acho que isso vai se pagar no longo prazo. O fato é que a maioria ainda usa banco de imagem. Então, para eles é muito mais análogo fazer uma imagem com a IA e continuar usando banco de imagens, né? Do que clonar o cliente, do que ir para esse nível de uso de IA, que eu acho que é o nível mais legal. Que é onde você está usando mesmo o poder da IA, né? Exato. Na minha visão, cara, o HeyGen evoluiu muito já das últimas vezes. Você fez ontem, né? Você falou ontem. Eu fiz a última vez também já com gestos, né? Ampliando com gestos. E aí eu fiz um teste onde eu fiz uma tela dividida já. Então eu já fiz o teste assim, eu quero fazer um formato de tela dividida onde em cima de mim vai aparecer um gráfico. E no prompt eu escrevi isso. Eu coloquei o texto com a minha voz clonada e escrevi isso. Segundo o texto e tal, acima e tudo. Cara, eu juro pra você que ele fez esse gesto. Nossa. E esse você não testou ainda, né? Esse eu não testei, eu falei assim, eu quero ver o que ele vai fazer, né? Porque ele falou assim, não, então, o dado que eu tô mostrando aqui em cima, aí mostrou, cara, levantou a mão e apontou o dedo. Aí eu falei, agora ficou tá legal. Agora tá ficando legal. Aí eu falei, cara, é isso.
né? Tipo, eu sempre gravo, de alguma forma, eu sempre gravo no meu cenário de casa mesmo. É mesmo, sempre o mesmo fundo. Exato. E pro HeyGen isso é perfeito, ouro. Fala, cara, perfeito. Grava 30 minutos no mesmo fundo, aí se mexe pouco, né? Não se mexe, grava e toca o pau. Eu falei, cara, dá pra escalar. Aí é o ponto, né? Pô, dá pra escalar no sentido que eu posso fazer mais vezes, mais coisas, em mais canais, eu posso estar mais presente, né? E uma coisa que eu tô olhando muito, Kiz, eu acho que essas IAs, esse uso do HeyGen, por exemplo, vai servir muito pra pauta quente. Então, por exemplo, eu tava vindo pra cá, teve um novo lançamento lá de uma das IAs, pô, não dava tempo de eu fazer, mas o meu time já poderia ver, pegar o roteiro, montar ali o roteiro, eles têm a minha voz clonada, ou eles poderiam mandar o roteiro e eu mando através do WhatsApp pra eles o áudio. Opinião, né? A visão, eles montam o roteirinho em cima disso, já sai ali o áudio certinho, estruturado, eles só sobem na ferramenta e eles fazem os cortes baseado naquela estrutura. Então, eu acho que ganha uma vantagem pra quem precisa de velocidade. Hoje, querendo ou não, a rede social também tem muito de velocidade. Pelo menos no meu mundo de AI, as pessoas que soltam esses conteúdos mais rápido, falando sobre essas novidades, têm uma viralização muito maior. Tem as que são viralização por uso de ferramenta, mas também tem as de pauta quente. Então, acredito que pode ser um caminho muito legal. Essa é uma boa. Até porque pauta quente é o tipo de conteúdo que funciona assim, né, cara? Sempre funciona. Tipo assim, aconteceu tal fato, né? Se você entrar naquele assunto desde que tenha lugar de fala e você tenha o que falar sobre aquilo, você consegue surfar uma onda muito grande de alcance, né, engajamento. Então, pauta quente eu acho que é um dos maiores desafios. Porque geralmente o social media ou a agência, ele tá adiantando o conteúdo para provar com uma semana, sei lá, de antecedência, pelo menos. Então, ele não tem espaço na agenda para criar algo que aconteceu agora pro cliente. Perfeito. Ele sempre tá meio na frente, né? Então, putz, se eu usar agora uma pauta quente, eu tenho que parar alguma coisa que eu tô fazendo de adiantamento pra semana que vem, então vai atrasar todo o processo. Ninguém tem essa preocupação de reservar espaço na agenda pra pauta quente. Essa é a grande realidade. Mas por quê? Porque dá trabalho, porque tem que criar, vai demorar horas até aprovar e não sei o que e tal, né? Agora, desse jeito, eu acho que já fica muito mais rápido, muito mais prático. Ainda mais no seu caso, que você tem time interno, que todo mundo te conhece e tal. Né? Diferente do social media que ainda tem que mandar pro cliente aprovar. Talvez no seu caso não precisaria nem mandar para aprovar. Se você já tiver um agente, eu fiz um agente meu que critica os meus próprios posts. Se fizer um agente do tipo assim, você não manda para eu aprovar, manda para esse agente aprovar. Legal, né? Legal. Ele já tem ali uns controles ali para dizer se vai, nível de critério já, você não precisa nem ver, cara. Manda pro Ricota AI Approver aqui. Ricota chato, né? Ricota chato. Gente, tem o Ricota Pistola. Tem essa versão do Ricota Pistola, não é todo dia, não é todo dia. Vocês vão ver, o dia que vocês pegarem o Ricota Pistola, primeiro que vocês vão assim, vocês vão aprender de um jeito muito mais rápido. Mas é muito bom, na marra, né? Cara, falando aqui, pra gente agora falar não só da onde a IA ajuda, aonde que a IA atrapalha? Onde você tá vendo assim, né, no dia a dia, sei lá, que a galera tá usando errado, tá usando do jeito, putz, cara, tá mais atrapalhando do que ajudando. Não sei se tem algum caso de uso, alguma coisa que vem em mente. Cara, eu acho que algumas pessoas estão utilizando IA de um jeito preguiçoso e depois elas ficam em loop tentando usar a própria IA para arrumar. Então, a gente tem vários exemplos em criação de código, onde as pessoas estão usando para criar algum produto específico, aí dá um problema, a pessoa não sabe aonde que tá se resolvendo, então em código é extremamente perigoso, né? Vamos colocar dessa maneira. Também acho que prejudica muito quando você não tem um controle dos dados. Então alguém, inclusive, me perguntou hoje na live, né? Pô, você sobe os vídeos na HeyGen, como é que é a política de uso de dados deles? Na HeyGen eles falam, todo vídeo que você subir aqui a gente vai usar para treinamento. Então, se você quiser ser excluído do treinamento, você tem que mandar um e-mail pra gente. Não é nem pela plataforma que você marca. Não é igual um ChatGPT que você marca a informação ali que é dado sensível, mesmo usuário pagante. Então, acho que tem um cuidado com os dados que a gente precisa se antenar, que a gente tá, né, o Brasil é regido pela LGPD e você não pode sair subindo os dados dos seus clientes de qualquer maneira, sem anuência do cliente. Então, eu acho que isso aí pode ser ainda um problema num momento futuro. Acho também que as pessoas estão usando errado o controle de voz, porque as IAs que têm, né, falando português, são muito padronizadas ainda, a gente não tem muitas vozes diferentes, então você já consegue ver que aquele vídeo foi gerado por IA pela voz, né, nem pela imagem. Você já escutou aquela voz e fala, cara, essa voz tá parecida com uma que eu já escutei de alguma outra geração. Então, é bom trabalhar com essa questão de outras vozes para você não ter um certo problema. E as pessoas que acabam utilizando ela para produção de conteúdo, né? Às vezes o famoso travessão ficou meio que marcado nessa linha por parecer, né? Como se fosse uma digital ali de que aquele texto foi feito por IA, não necessariamente é,
mas as pessoas já colocam ali, não, esse texto foi gerado por IA, então não quero mais. Então, não customizar com o seu tom de voz, com as palavras que você tem, com as palavras que você usa, para mim é um dos erros mais crassos que tem, tá? Então, é um trabalho que eu fiz, inclusive, fica até a dica como eu fiz, até se alguém quiser saber como é que eu montei o meu manual do tom de voz, a gente, por muitos anos, como agência, a gente tem esse manual do tom de voz para os clientes. E a gente sempre fez manual. Ligava pro cliente, fazia uma entrevista, perguntava os gostos, lia os conteúdos deles, uma pessoa ia lá e fazia essa redação. O que a gente faz nos dias de hoje? Eu pego, por exemplo, diversas publicações, pode ser PDF, pode ser blog e tudo mais, jogo na Manus AI. E aí eu falo para Manus AI, olha, eu quero que você extraia isso, que é o que a gente costumava fazer do manual do tom de voz, desses post blogs aqui. E aí ela vai lá, como ela é um agente, ela consegue visitar cada uma das coisas ou abrir um documento. E aí ele organiza e estrutura tudo isso pra gente. Extrai essa informação e eu posso usar onde eu quiser. Posso usar no N8N, posso usar como assistente do ChatGPT, que é o que eu fiz. Peguei, extraí esse estilo de escrita Fábio Ricota, tem até escrito estilo de escrita Fábio Ricota, coloquei como assistente do ChatGPT e tudo que eu quero produzir, eu mando pra esse assistente, eu falo, cara, escreva no jeito do Fábio Ricota. Então, o conteúdo passa a ser do jeito que eu escreveria mesmo, de fato. Como se fosse um ghostwriter, né? Então eu acho que essa customização tem que ser feita, seja para um post, para um carrossel. Não adianta você pedir para a IA, o Gemini e tudo mais, já dar o carrossel sem pensar no estilo que aquela marca tem. Então, é o que o social media profissional realmente faria. Ele olharia o tom da marca, o tom de cores, o estilo do design e o tom de voz da marca. Então, você precisa colocar isso dentro da sua IA. E eu acho que tem muita gente não fazendo esse tipo de coisa. Então, tom de voz, estilo de cores, até mesmo, você tá pedindo para produzir lá no Lovable, vou fazer uma interface. Esquece de colocar as cores da marca. Aí você entrega pro seu cliente tudo em azul, aí é lá o Itaú, que é tudo laranja. Né? Imagina eu chegar pra própria Milabs com cores tipo, sei lá, verde e azul. Você vai olhar e falar, cara, o cara nem customizou aqui pra mim. Agora, se chega customizado, ele fala, ele pensou em mim. Então, acho que essa falta de customização de textual, de cores, de voz, eu acho que é o erro mais chato e que vai deixar o seu trabalho menos relevante, vamos chamar dessa forma. Seja relevante para a audiência ou relevante para o seu cliente. São erros que independem do uso de IA, né? Cara, você já estava fazendo conteúdo, você já não tinha essa preocupação, né, de usar a brand persona, tom de voz e tudo, né? E saber exatamente com quem você está se comunicando. Então, o tal do ICP, né? Então, saber o perfil ideal do seu cliente, saber daí as dores, os desejos, quais são os assuntos, né? E aí você cria os territórios ali para entrar nesses assuntos. Porque senão você fica usando genericamente a ChatGPT, como a gente falou no começo da nossa conversa, dentro desse 1% de que não se acha maduro o suficiente, apesar de que todo mundo tá usando. Exato. Né? E aí aquela coisa, a gente truca, né? Você fala, eu estou usando IA, mas você tá usando mesmo. Tá usando mesmo, né? É isso aí. Porque aí você vai nos fundamentos de muita coisa. E aí a gente entra agora num assunto de onde ela ajuda e atrapalha, que é sobre SEO. Por quê? Porque até então o SEO estava ali quase que... morrendo, né? A galera matando. Morrendo, né? Mas assim, totalmente associado a você entrar num buscador como o Google e tal, e digitar alguma coisa e a você aparecer nos resultados de busca, né? Isso foi mudando ao longo dos anos e você sabe melhor do que ninguém todas as evoluções. E a gente vê todo mundo usando no sentido, a gente tem dados, né? Mas usando cada vez mais as IAs para perguntar, para buscar, etc. Você já trouxe alguns dados, eu queria que você citasse, não sei se você se recorda desse dado, que em volume o Google ainda é em primeiro lugar. Absurdo. Em volume de pesquisa do Google ainda está lá. Mas tem uma curva crescente das IAs, né? Você está lá no Gemini, você está lá no ChatGPT buscando. E você comentou dessas parcerias já da OpenAI, por exemplo, com e-commerce, né? Com Shopify e tudo. Então você vai buscar ali o produto, ele vai te dar ali já os preços, né? Como é que eu faço para aparecer dentro dos resultados de busca dentro das IAs? Tem a ver com SEO ou não tem a ver com SEO? Os fundamentos são exatamente os mesmos, né? Isso que é o mais legal. Eles, só para te dar uma estatística legal, existe um estudo ali da SimilarWeb mostrando que para cada 100 pessoas que usam o Google, né, fazem uma busca no Google, cerca de 8 ou 9 fazem uma busca no ChatGPT, para você ter uma dimensão de magnitude, né? Então o ChatGPT ainda é pequeno.
Existe um overlap aí, quase 98% das pessoas que usam o ChatGPT usam Google, mas o contrário não é verdadeiro, né? Nem todo mundo que usa Google usa o ChatGPT. Então tá mudando bastante essa curva. E também tem alguns estudos da SparkToro junto com a Datos mostrando que o uso do Google não está diminuindo. Na verdade, o uso das LLMs que está aumentando, tá? Então não está canibalizando. Eles estão num somatório, né? Vamos colocar dessa maneira. E falando especificamente dessa mudança, né, a ferramenta de busca, o Google, qual que foi a grande mudança de paradigma? Eu acho que eu tive essa visão quando eu usei a primeira vez a Perplexity. Quando eu usei ela, eu falei, cara, esse aqui é o concorrente do Google, o concorrente que pode matar o Google. Foi até uma pena, né, mas eu gostaria que fosse uma empresa que tivesse desafiado um pouco mais, mas você fazia uma busca mais complexa, e ele te entregava um resultado mais mastigado. Então, qual que é o problema do Google? Você vai lá, faz uma consulta e você tem que gastar o seu tempo clicando em cada um dos resultados para encontrar aquela informação. A IA trouxe uma mudança de tempo. Para mim é uma mudança de tempo, né? Um produto que economizou o tempo de quem usava Google. Então eu jogo agora a minha dúvida, ele já me dá a resposta. Eu não preciso ficar clicando em um monte de lugar que eu perderia tempo, sei lá, designs diferentes, sites diferentes, fechando um monte de pop-up, um monte de anúncio aparecendo. Agora ele me dá uma resposta um pouco mais alinhada. Só que o fundamento é o mesmo. Eu preciso varrer sites na internet. Eu preciso encontrar informação na internet. E para encontrar informação na internet, o trabalho de SEO é justamente o trabalho a ser feito para você poder conseguir facilitar com que essas ferramentas encontrem informação. Então, o SEO não é um hackzinho para Google. Ele é um trabalho de arquitetura. Ele é um trabalho para você mostrar a sua informação para quem está procurando essa informação. E no caso era o Google o principal player. Agora a gente tem o ChatGPT, a gente tem a Anthropic, a gente tem o próprio Google com o Gemini, que tem outra, né, uma outra camada, uma Perplexity também. A própria Meta vai entrar nesse jogo também de ter o próprio buscador, né, o crawler deles ali, o rastreador deles. Mas eles usam o mesmo fundamento. Eu tenho que encontrar páginas e eu tenho um certo tempo para gastar com você, que é um dos fundamentos ali do robô de busca. Eu tenho um certo tempo para poder gastar dentro do seu site para encontrar informação. Eu vou consumir essa informação, eu vou processar essa informação. A diferença é que o Google, ele te entrega informação em um tempo quase que real, e as LLMs captam essa informação, treinam em cima dessa informação para depois dar o resultado no final das contas. Então tem um delay de tempo ainda nas LLMs. O que eles fizeram para contornar é que eles têm um sisteminha que busca na internet, quase que busca no Google, né? Oficialmente a OpenAI não fala isso, mas descobriram que eles pegam uma empresa que lista ali os resultados do Google e eles ordenam essa informação ali para você junto. Então, me dê sugestões de colchões, né, para dormir, ou travesseiro. Ele vai lá, vai usar o conceito dele, mas ele vai buscar, entre aspas, vai fazer uma busca no Google e vai trazer para você os principais resultados e produtos relacionados. E esses produtos são literalmente ordenados baseado nos critérios do Google, que é o que a gente já conhece em termos de SEO. Bom título, bom conteúdo, uma meta description, boas imagens, uma linkagem interna bem feita, backlinks ali para fortalecer o domínio, mas eles têm um pouco de entendimento, um pouco a mais de entendimento, tá? Então, as LLMs, elas conseguem entender um pouco mais sobre a qualidade do seu conteúdo, sobre a relevância da sua marca. Então, se eles conseguem ver que esse conteúdo foi feito pelo Rafael Kiso e é de social media, eles conseguem dar um peso maior do que se for tipo do João José que acabou de começar dentro do mercado. Eles entendem já que você é uma entidade e eles conseguem ranquear isso muito melhor ali, organizando a informação. Então, o princípio é o mesmo. E aí, por isso que eu acho que SEO, ele tem um papel muito importante. A gente tá chamando de GEO, né? GEO, de Generative Engine Optimization. Esse trabalho e esse monitoramento para você aparecer dentro do ChatGPT, do Cloud, da Perplexity e receber tráfego. E aí, por que a gente está muito de olho em cima disso? Até como agência mestre falando para os nossos clientes. Porque a taxa de conversão é mais alta. Entre todos os canais analisados em um estudo da SimilarWeb, se não me falha a memória, a gente tem uma taxa de conversão de 12% de visitantes do ChatGPT. Enquanto busca orgânica é 4%, 3%, busca paga é 6%, utilizando pessoas que vêm do ChatGPT para comprar no seu site, a taxa de conversão é 12%. Ele é mais alto que direto. Porque talvez a pessoa já tenha até discutido com o ChatGPT. Exatamente. Ela tá mais pronta. Ela já pegou o argumento dela antes de perguntar para você, ela perguntou pro ChatGPT.
Então aí você entra nessa lógica. Por que é que eu não vou trabalhar? Por que é que eu não vou estar no ChatGPT? Por que eu não vou estar na Perplexity? Por que eu não vou estar no Cloud? Cara, eu deveria estar investindo porque esse é o futuro. Esse é o presente e futuro, tá? Então, acho que o primeiro passo, até mesmo para um social media que tá aí, cara, você pode usar ferramentas, inúmeras ferramentas. A própria MLabs tem ferramentas de dashboard de dados para você procurar ali fontes de acesso através de ChatGPT, Perplexity, Cloud e mostrar para o seu cliente, cara, o seu tráfego hoje tá assim. Se a gente fizer um trabalho mais aprofundado de conteúdo, de informação para você ter mais exposição, ele vai começar a crescer ao longo do tempo. E conforme ele for crescendo, você consegue comprovar que aqueles acessos estão convertendo melhor. Justamente pelo que você falou, a pessoa já debateu, ela já sabe o que ela quer, ela já mastigou aquela informação bem e ela teve uma recomendação de uma ferramenta que ela confia. Pô, cara, hoje quando eu tava procurando um desodorante novo, isso é curiosidade, tá? Tava procurando um desodorante novo, eu tava debatendo com o ChatGPT, já testei esse, já testei aquele, eu queria aquele, não queria aquele, ele chegou e me deu um produto ali específico, eu falei, cara, esse agora eu quero. Então eu vou lá no site e eu vou comprar automaticamente. Se ele tivesse um botão já de comprar, eu já faria essa compra. Isso é o próximo passo, né? Sim. Mas ele já me endossou muito bem e eu confio no julgamento dele. Porque você debateu. Porque eu debati. Eu coloquei todo o meu histórico, tudo que eu tenho de conhecimento, ele usou o conhecimento dele, cara, eu acho que eu vou naquele produto, né? A chance de errar é menor. Sim, sim. Então, acredito que essa taxa de conversão vai continuar alta, tá? As pessoas vão continuar, apesar de ter uma volumetria maior de pessoas acessar as LLMs ao longo do tempo, ChatGPT, Cloud e tudo mais. E talvez a taxa de conversão diminua um pouco mais por conta disso, mas as pessoas que saírem no ChatGPT e forem pro site, elas já estão muito vendidas. É que o Google tá resgatando tempo, né? Porque o modo de AI do resultado de busca, ele também tem sido esse resumo que o ChatGPT também te dá e tal. Apesar de ter o ver mais ali, que ainda é meio truncado, né? Você tem a resposta, mas não tem, aí você tem que apertar o ver mais para ele abrir, porque ele não quer perder os anunciantes, né? Exato. Então ele ainda não tem uma experiência muito boa quanto o próprio ChatGPT, pra você ficar debatendo e tal, e tomar decisão, né? E dentro do resultado de busca, eu vejo que muitas vezes a referência que eles trazem como parte, né, da resposta não é um blog, não é um site, e sim um vídeo do YouTube, um post do Instagram, né? E a gente entra então no SEO também social. Exato. E aí eu te pergunto, né, porque para muitas pessoas que entendem pouco de SEO, talvez tenham visto algo muito assim, por palavra-chave. E assim, o próprio Google, inclusive, já falou, cara, ninguém tá buscando mais por palavra-chave, isso já mudou há muito tempo. Os prompts são gigantes, né? Sim. Então você faz um prompt gigante. Então como é que você responde a esse prompt gigante com SEO, né? Como é que é feito hoje esse processo de SEO? A curiosidade aí, Kiso, é que apesar do prompt gigante, por trás dos panos, as ferramentas de LLM estão fazendo pequenas consultas. Eles têm um nome específico para isso, não tô lembrado do nome específico agora, mas já existem até extensões de Chrome, que se você faz, principalmente a Perplexity mostra nos dias de hoje, o ChatGPT parou de exibir isso, mas ela, quando você faz uma busca na Perplexity, uma das coisas que ela fala é, pesquisando sobre o tema tal, tal e tal. Parecem quase palavras-chave que eles estão colocando ali. Então é uma forma de você ver e descobrir quais são as palavras-chave que ele está trabalhando no bastidor para poder montar aquela resposta. E aí você otimiza para esse grupo de palavras. Então é um caminho de você seguir. Tem extensões do Chrome que te ajudam a fazer isso, ou você tem que ser rápido ali para copiar e colar. Mas é um entendimento da engine ali por trás que você tinha. É curioso, né? Quando o ChatGPT lançou essa versão do Web Search, eles mostravam essa informação. Hoje eles não mostram essa informação, mas se não me falha a memória, pela extensão eles conseguem pegar quais foram as buscas feitas, só por extensão que passa ali nos dados do navegador. Então eles estão executando essas consultas no bastidor para elencar ali os resultados e te dar uma resposta mais orientada. Então esse é um dos trabalhos a ser feito e, cara, para mim tem que ser feito dessa maneira. Outra coisa que a gente viu como um sinal muito positivo é menção. Parece que as LLMs, elas consideram muito menção da sua marca ou do seu nome, da sua entidade, que a gente tem chamado, ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu participar do podcast aqui com você, para mim é uma vantagem. Não é só uma vantagem de exposição agora, mas é uma vantagem junto às LLMs que eu estou aparecendo em mais um lugar falando que eu sou o Fábio Ricota, da agência MES, que eu tenho um treinamento chamado IA na Prática. Então, quanto mais isso é falado ou evangelizado no mercado, mais ele vai entender, se esse cara tá aparecendo várias vezes em vários lugares diferentes, talvez ele tenha mais relevância. Então, ele me coloca um pouco mais pra cima. Que é o que a gente já conhecia dentro de menção local. Né? É uma relação de domain authority. Quase isso. Mas para, por exemplo, negócios locais, isso já existia.
É o que a gente chamava de NAP, né? O endereço, o nome, endereço e telefone. Então, como que um resultado local ranqueava bem? O Google já usava essa lógica. Ele pegava o seu nome do negócio, via se aparecia o endereço ou o telefone e ele te dava uma pontuação mais. Quanto mais dessas aparições, mais sinal positivo. Agora, a diferença é que ele vê por entidade. Então ele já entendeu que o Rafael Kiso é uma pessoa que você fundou o MLabs, que você faz um podcast, que você existe. Quanto mais mencionar Rafael Kiso, melhor pro seu branding. É literalmente a visão de branding, eles estão mensurando o branding para poder exibir dentro das LLMs. Então, por exemplo, trabalho com assessoria de imprensa, trabalho com social media, trabalho de você estar aparecendo em lugares diferentes, vai ter muito valor. Para mim, vai ter muito valor. Eu fiz essa pergunta pro Galileu, né, Nogueira, que é também um profissional de branding. E eu falei, cara, querendo ou não, se você aparecer num resultado de busca da LLM, é porque você tá muito bem posicionado, porque eles levam isso em consideração, né? É quase que um projeto de RP. Cara, relações públicas. Se apareceu aqui, lá, então ele leva mais em consideração mostrar você como a referência. Se você perguntar, né, quem são os principais profissionais da IA, será que você aparece? Será que eu apareço? E é isso, que eu acho que todo mundo deve testar, né? É um trabalho, inclusive, né? Inclusive pro profissional do social media. Eu acho que o profissional do social media deveria fazer essa auditoria num cliente que ele quer trabalhar. Ele pode abrir uma Perplex e falar, cara, me fale todos os detalhes sobre o Fábio Ricota. Quem é Fábio Ricota da empresa tal? Quem é a empresa tal? Se as informações nas várias ferramentas estiverem muito desencontradas, eu me lembro até, eu acho que eu mandei pra você, a primeira vez que eu tive acesso ao ChatGPT, eu perguntei quem era Fábio Ricota. E lá aparecia que eu era um dos fundadores da MLabs. Ah, verdade. Né? Eu te mandei isso aí. E aí eu falei, cara, não, eu gostaria da minha participação da MLabs, né? Mas eu falei, cara, ele ainda não estava consumindo a informação corretamente. Então talvez naquele momento, ou ele tenha acesso a uma base muito restrita para fazer essa inferência, ou então eu não me posicionei bem com o meu branding. Então, para quem trabalha com branding, fazer uma auditoria ficou muito mais fácil. Cara, o que é que as LLMs estão falando? Normalmente isso é uma realidade. Eu dei essa dica para um amigo meu, ele dá mentoria de posicionamento, ele ajuda também as pessoas a posicionarem com livros e tudo mais. Eu falei, cara, você deveria convencer a pessoa numa reunião, uma sessão estratégica que a gente costuma falar, cara, vamos procurar sobre o seu nome na internet. Vamos aqui, jogar o seu nome, vamos ver o que aparece, tá vendo? Você não aparece, não fala quem é você, que empresa que você tá, então você não tem exposição. Um livro te ajuda a posicionar justamente nisso. Então, é um jeito dele vender a mentoria dele, que vai acabar entregando a linha de livros. Mas pro cara que tá no social media, falar, cara, tua empresa não tá sendo relevante, agora o teu concorrente tá. Olha como teu concorrente aparece. Então, você joga na frente do empresário brasileiro. Esse aqui é o presidente da empresa concorrente sua, esse aqui é você. Não sei o que eu tô dizendo. São as LLMs mostrando que ele é uma pessoa que tá sendo vista realmente como um profissional referência e você não. Vamos fazer um trabalho para você melhorar? E aí é um trabalho de construção de marca, literalmente. Pra gente finalizar, Cota, o que você tá vendo aí de futuro? O que você tá vendo pra 2026? Né? Porque futuro também não dá pra ficar falando muito pra frente, né? Quando a gente fala desse assunto, né? Que você tem visto? Para onde você acha que o caminho, que é o caminho, né, que as empresas vão, ou que as plataformas vão, para a galera tentar se antecipar um pouco e já começar a estudar? Cara, eu acho que primeiro das plataformas, eu acho que a gente vai começar a ver umas brigas mais intensas. Então, por exemplo, acho que não deve fazer 30 dias aí que o pessoal da Anthropic cortou o acesso do pessoal da Grok, da xAI, ao Cloud Code. Eles ficaram sabendo, através de publicações no próprio Twitter, da galera falando que o pessoal da xAI, que é uma concorrente no final das contas, que faz o Grok, estava utilizando o Cloud Code para fazer o Grok. E aí, o que a Anthropic falou? Eu não vou dar o meu modelo pro meu concorrente fazer um modelo melhor que o meu. E hoje, praticamente todo mundo usa o Cloud Code. Então, eu vejo que vai ser uma tendência de ser mais restritivo. Você vai ver as ferramentas brigando, não vai usar minha API para fazer isso, não vai usar meu software para isso, não vou licenciar para você. Eu acho que vai ter umas brigas grandes e isso talvez leve a gente a ter uma evolução um pouquinho mais devagar, que é o que o próprio pessoal da xAI falou, a gente tá sem acesso, descobrimos isso, todo mundo testando ali, nosso acesso tinha sido bloqueado, a gente vai ficar mais lento nas próximas semanas ou nos próximos 2 meses, mas a gente vai ter que desenvolver a nossa ferramenta. Então acho que num primeiro momento vai ser restritivo, vai rolar essas brigas, já rolou muita briga em 2025 sobre contratação de profissionais, né, o Mark Zuckerberg, ele contratou gente a preço gigantesco, né, trocando ações da Meta, pagando luvas para trazer as mentes mais brilhantes. Então acho que vai rolar mais disso, de ver uma pequena startup que tem uns caras brilhantes, ou compra esses caras, né, o acqui-hiring lá,
a aquisição, que seria, na verdade, uma contratação, mas você compra a empresa para botar o cara dentro do negócio. Então, dentro dos modelos eu vejo isso. Eu tenho muita expectativa para ver esse modelo da Meta. Então, quero ver o que eles vão botar no mercado, se vai ser um modelo muito legal. A gente basicamente botou uma pá de cal em cima da Apple, porque eles anunciaram aí uma parceria com a Google. Então, quem vai fazer o Apple Intelligence é o Gemini. Então, os caras tentam. Uma hora não se parceria com a OpenAI. Antes era com a OpenAI, agora jogaram a OpenAI de lado e fecharam com o pessoal da Gemini, né? Muito pela questão multimodal. Eu acho que talvez a grande briga aí dos próximos 2 anos, na minha visão, vai ser a xAI do Elon Musk versus Google. Acho que as duas vão ser as que vão bater de frente por conta dos dados. Não sei como que a Meta vai ficar, preciso ver primeiro esse modelo da Meta, mas acho que o jogo mais intenso vai ficar Grok versus Gemini da vida. Acho que essas duas ferramentas vão ter uma briga maior. Para os profissionais e agências que estão aí no mercado prestando serviço, a gente precisa literalmente ir para uma linha de mostrar a realidade para as empresas de como a IA pode ser produtiva. Acho que todo mundo começou a testar e deve ter rolado um desânimo. Botei tempo aqui, as coisas saíram bem mais ou menos. E eu talvez passei por isso, né? Quando a gente estava evangelizando SEO lá atrás, a pessoa fez um trabalhinho de 1 mês, não dava resultado, ela largava a mão, falava que SEO não funcionava. Ou tráfego pago, né? A pessoa faz 1 mês, põe lá R$1.000, fala, não, tráfego pago não funciona para mim. Sim. Então, acho que muita gente desistiu, mas cabe a nós mostrarmos cases de uso, né? Sermos mais consultivos na hora da venda da IA e o tipo de produto a ser vendido cada vez mais vai ser uma linha de resolver problemas por completo, sem a necessidade de dar uma interação humana brutal. Então, como eu dei o exemplo ali do planejamento, né? Ele pode ser feito, eu poderia implantar para cada agência que quisesse, ou para cada empresa que quisesse, um sistema de planejamento. Ou poderia implantar uma automação, um agente que ajuda o vendedor a colher mais dados daquele lead e ele chegar com uma conversa mais alinhada. Então, eu acredito que essa execução de transformar um problema, né, uma tarefa em uma realidade, eu acho que tem que ser mais por esse caminho. E o que você falou da autenticidade, né? A gente vai entrar numa briga, né, quando a gente fala de conteúdo, pela aversão, assim como aconteceu, e você sabe muito bem, tem vários estudos que mostram isso, sobre a aversão a anúncios no próprio Google. A gente já tem a cegueira por anúncios, tem um nome em inglês para isso, eu não lembro certinho, mas quando você bate o olho assim nos resultados, você já pula aqui ali. Tanto que o Google fica mudando o tempo todo ali pra ficar mesclando. Mas antigamente era aquele fundinho amarelo, você é da mesma época que eu, né? Era o fundinho amarelo, pra quem é novo, não sabia, era fácil identificar, né? Eles botavam ali, eram caixinhas separadas, depois eram caixinhas juntas. Aí tava escrito que era anúncio patrocinado, né? Sponsored Result. Hoje em dia só tá escrito ali ad, né? Bem pequenininho, bem mesclado, mas as pessoas já sabem que talvez ali os 3 primeiros resultados eles são patrocinados, e isso vai acontecer com os conteúdos, sejam visuais, textuais ou audiovisual feitos por IA. Eu acho que cada vez mais vai acontecer isso. Inclusive, eu tive um amigo que estava me contando que a filhinha dele já bate o olho em anúncio, em vídeo da internet e fala, pai, isso aqui é vídeo de inteligência artificial, pula. Tipo, a nova geração, eu acho que vai ter uma certa aversão a coisas geradas por IA, tá? Então, querendo ou não, vai ser a nova geração, que eu gosto de falar dessa forma, é a primeira geração que vai ser quase nativa do AI. Eles já nasceram tendo AI no dia a dia, então a chance de ter uma aversão a AI é muito maior. A gente não, a gente a gente não tinha celular, a gente não tinha o smartphone, a gente não tinha rede social, a gente é meio apaixonado, por isso que a gente viu o mundo quando não tinha. Sim. A galera de hoje em dia, a molecada de hoje em dia, olha a rede social e fala, cara, eu não quero estar no smartphone, eu não quero estar em todas as redes sociais. Ele tem aversão, e eu acho que isso vai acabar acontecendo com a IA também. As pessoas vão começar a ter aversão à IA e vão contratar menos coisas feitas 100% por IA. Se elas conseguirem detectar se conseguir, né? Se o modelo ficar tão bom, que tá ficando bom. O Adam Mosseri falou, internamente tá difícil da gente já detectar o que foi feito por IA, porque o negócio tá ficando muito, muito realista. E não me parece que ninguém quer comprar briga por fazer um sistema de detecção, né? A Google fez uma paradinha agora no Nano Banana Pro, que ele
põe uns rastros ali na imagem gerada, que dá pra você detectar que é IA, mas eles compram uma briga, né? Porque vai ter talvez menos gente querendo usar o modelo deles. Então, enquanto alguém ou não se criar um padrão, um consenso, que eu acho que não vai rolar, é uma guerra de faca aqui, quem tem o melhor modelo e os outros que se dane, mas acho que vai ser difícil, vai ter que ser no olhômetro ou no audiômetro, né? Você vê, não, esse áudio tá muito... não tá parecendo aquela pessoa mesmo, não. Mas cada vez mais os modelos vão melhorando, então... sei. E você acha que a gente vai ter resultado patrocinado nas LLMs? Cara, rolou, né? Essa semana o Google anunciou um modelo parecido, eles chamaram de Direct Offers. Foi ontem mesmo, até já gravei o Reel sobre isso, vai sair em algum momento, né? Quando sair o podcast já vai ter rolado. Mas eles já colocaram, já tá em teste lá nos Estados Unidos, quando você está fazendo uma busca transacional, e aí a história do produto, quando tiver um produto, eles vão puxar através do Merchant Center, que é a parte ali da galera que sobe um feed de produtos pro Google, ali através do Google Shopping, e você vai subir uma lista de códigos de cupons, e ele vai ver se a pessoa já tem propensão a comprar, ele vai apresentar para ela um cupomzinho para ela poder fechar a compra dela ali. Então, como se fosse um cupom que vai literalmente impulsionar a pessoa já ir direto pro seu site com aquele cupom disponível para ela poder comprar. Então foi um dos primeiros usos que eu vejo de um jeito patrocinado, meio estilo Google, né? Bem estilo Google. Mas existe um grande dilema, né? Que é aquele dilema que a gente acabou vendo até no filme lá da rede social, chamada rede social, né? Do Facebook, que é colocar um anúncio estraga a experiência. Então... se você notar que o resultado que tá vindo ali, quem tá sendo falado, tá sendo recomendado porque tá sendo pago, tá sendo enviesado, eu acho que no atual momento, onde ninguém tá enviesando, você tem um prejuízo. Então eu não sei quem vai fazer o primeiro movimento, mas a conta precisa ser paga algum dia. Exatamente. Então, tem gente que tem dinheiro no banco. Como Google, Apple, Meta, tem dinheiro no banco. Mas a OpenAI não tem dinheiro no banco. Eles vão ter que ficar levantando dinheiro. Até quando vai essa bola de neve? Né? Você conhece mais desse mundo do que eu? Não sei. Mas em algum momento a conta tem que ser paga. E aí, só por membership eu acho que não vai. Eu também acho que vai rolar. Eles estão testando já, né? Mas vai rolar. Eu acho que de alguma forma, um belo caminho é nessa linha transacional. Então assim... vejo uma possibilidade, eles lançaram até um protocolo, a Google lançou ontem, né, esse protocolo aí de compra de produtos, eles reuniram diversas empresas, e aí eles vão poder fazer a compra com um click buy direto na plataforma do Google. Não sei quando vai chegar no Brasil, se vai chegar no Brasil, mas pensa só, o Google não precisaria cobrar por um resultado patrocinado, ele poderia simplesmente cobrar uma taxa, como a operadora do cartão cobra, caso a pessoa feche através da plataforma do AI Mode dele. Pronto, ele iria conseguir monetizar. Imagina, não tem quantas plataformas existem hoje fazendo isso aqui no próprio Brasil? Quantas plataformas tem? Vtex, loja integrada, Infracommerce, inúmeras plataformas, Nuvem Shop, que são empresas que cobram do seu cliente pela transação do produto. A ferramenta do LLM poderia fazer a mesma coisa. Para mim, aí tá um no-brainer. Poderia ser um outro botãozinho ali de, cara, eu quero ser contatado por essa empresa, geração de lead. Então, gostei dessa empresa, pede para essa empresa fazer o contato comigo. Ou já falo com o agente dessa empresa, que seria o cara da Meta. Então, ao passar, quanto você paga pelo lead? Entendeu? Você vai ter um custo por esse lead para você poder se apossar daquele lead. Eu acho que esse aí seriam modelos mais suaves, que é no momento que a pessoa tem um interesse comercial. Acho que ajudaria talvez pagar as contas. Não sei se pagaria todas as contas, que é bem caro esse modelo, mas acho que é um caminho mais razoável do que aparecer lá, Rafael Kiso, digita tal plataforma, aparece lá, venha para MLabs. Um banner, né? Perdão. Tipo um banner como antigamente. Né? Tipo um banner como antigamente. É isso aí, ó. Se você ainda tá fazendo post ChatGPT, Canva, e é isso que você acha que é o que é IA, você já tá muito no passado, né? Então a gente teve um episódio aqui, na minha opinião, super legal, avançado, inclusive, porque eu vejo que a maioria não tá nesse nível de papo ainda de pensar, mas é justamente para provocar vocês, né, que estão aqui ouvindo e vendo a gente, a ser esses implementadores, a darem esse passo também, a conhecer mais aquilo que você viu nesse podcast, falar, cara, não tem nem ideia do que ele tá falando, vai atrás, procura, porque tudo que a gente falou aqui
tá acontecendo já, tipo, não é um negócio que a gente tá falando, nossa, vai acontecer daqui 10 anos, né? Não, tá acontecendo e a bola tá quicando como oportunidade. Ricota, obrigado aí, cara, pelo seu tempo, já tomei muito seu tempo hoje. Que isso, Kiza. Né? A gente tá aqui já há algum tempo no estúdio e deu o seu arroba aí no Instagram, onde que a galera encontra e fala da IA na prática. Show. Então, pra você que tá aí de casa, quer aprender, como o Kiza falou, quer aprender mais sobre IA, toda terça-feira, às 10 horas da manhã, eu faço uma live no YouTube, então pode procurar, se estiver assistindo direto no YouTube, procura ali Fábio Ricota, Ricota com 2 T's, vai lá no meu canal, se inscreve no canal, já tem muito vídeo lá, publicado inclusive, várias lives, vários conteúdos, o meu Instagram também é @FabioRicota, se você quiser pegar essas pautas mais quentes, de novidades sobre inteligência artificial, pode procurar lá. Eu tenho esse treinamento chamado IA na Prática, que é onde eu ensino literalmente as pessoas na prática que trabalham com prestação de serviço de marketing digital ou serviços digitais, ou empresários ou empresas que precisam ali no dia a dia utilizarem inteligência artificial, de um jeito muito mais leve, de um jeito bem didático, mostrando passo a passo, conduzindo você no passo a passo. Então, através da bio do meu Instagram, você encontra a referência, ou até mesmo você pode procurar no meu site, fabioricota.com, ou jogar na própria LLM, IA na prática, Fábio Ricota, e vai aparecer pra você. Se ele fez o trabalho certo de SEO, ele vai aparecer. Espero que eu tenha feito o trabalho certo pra você. Não, com certeza, a maior referência desse assunto. Obrigado mais uma vez, Ricota. Valeu, Kiz, turma, curtiu? No mínimo, você tem que dar o joinha aí, né? Não esquece de dar 5 estrelas aí no Spotify, porque tem como dar 5 estrelas. E faça seu comentário. O que você já tá usando? O que você não tá fazendo ainda? Manda pra gente, porque a gente quer saber, até pra gente pautar os nossos próximos episódios. Valeu e até a próxima.